os contos narrados da série Contos Mágicos, trazendo histórias do mundo mágico e de fantasia da saga Wizard World. Era uma vez 3 irmãos que viajavam numa estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. Depois de algum tempo, os irmãos chegaram a um rio fundo demais para passar a pé e perigoso demais para atravessar a nado. Os irmãos eram, porém, exímios em magia, e então simplesmente agitaram as suas varinhas e fizeram aparecer uma ponte sobre as águas traiçoeiras. Chegaram no meio da ponte quando viram o caminho bloqueado por um vulto encapuzado. Era a morte. Com um olhar obscuro e sorriso de canto de rosto, ela, surpresa, falou aos jovens. Meus parabéns, meus jovens. Ninguém nunca conseguiu chegar tão longe. A morte estava zangada por ter sido roubada em 3 novas vítimas, porque o normal era os viajantes se afogarem no rio. Mas a morte era perspicaz, fingiu felicitar os 3 irmãos pela sua magia e disse: Como recompensa por conseguirem atravessar o rio sem se afogar, cada um de vocês ganhará um prêmio por ter sido inteligente o bastante para me escapar. Então, o irmão mais velho, que era um homem combativo, pediu uma varinha mais poderosa que todas as que existissem, uma varinha que vencesse sempre todos os duelos, uma varinha digna de um feiticeiro que derrotara a morte. Então a morte atravessou a ponte, dirigiu-se a um velho sabugueiro na margem do rio, moldou uma varinha de um galho da árvore e entregou-a ao irmão mais velho. Depois, o segundo irmão, que era um homem arrogante, resolveu humilhar ainda mais a morte e pediu o poder de restituir a vida aos que ela levara. Então a morte apanhou uma pedra da margem do rio e entregou-a ao segundo irmão, dizendo-lhe que a pedra tinha o poder de ressuscitar os mortos. Depois, a morte perguntou ao terceiro e mais jovem dos irmãos o que queria. O irmão mais novo era o mais humilde e também o mais sensato dos irmãos, e não confiava na morte. Pediu então algo que permitisse ele sair daquele lugar sem ser seguido pela morte. E a morte, de má vontade, entregou-lhe o seu próprio manto da invisibilidade. Depois ela afastou-se para um lado e deixou os 3 irmãos continuarem o seu caminho. E foi o que eles fizeram, comentando com espanto a aventura que tinham vivido e admirando os presentes que receberam. No devido tempo, os irmãos se separaram, seguindo cada um o seu destino. O primeiro irmão viajou 1 semana ou mais, e ao chegar a uma vila distante, procurou um feiticeiro com quem tinha desavenças. Armado com a varinha de sabugueiro como arma, ele não poderia deixar de vencer o duelo que logo aconteceu. Deixando o inimigo morto e estendido no chão, o irmão mais velho dirigiu-se a uma estalagem, onde se gabou em alto e bom som a poderosa varinha que arrancara da própria morte e que o tornara invencível. Na mesma noite, outro feiticeiro aproximou-se silenciosamente do irmão mais velho enquanto dormia na sua cama, embriagado pelo vinho. O ladrão levou a varinha e, para sua cautela, cortou o pescoço do irmão mais velho. Assim, a morte o levou. Entretanto, o segundo irmão viajou para sua casa, onde vivia sozinho. Aí, tomou a pedra que tinha o poder de ressuscitar os mortos e girou-a 3 vezes na mão. Para seu espanto e satisfação, a figura da moça que tivera esperança de casar antes da sua morte precoce surgiu instantaneamente diante dele. Contudo, ela estava triste e fria, separada dele como por um véu. Embora tivesse retornado ao mundo dos mortais, o seu lugar não era ali, e ela sofria. Por fim, o segundo irmão, enlouquecido pela saudade, matou-se para poder verdadeiramente se unir a ela, e assim a morte levou o segundo irmão. Embora a morte procurasse o terceiro irmão durante muitos anos, jamais conseguiu encontrá-lo. Somente quando atingiu uma idade avançada é que o irmão mais novo tirou finalmente o manto da invisibilidade e o deu ao seu filho. E então acolheu a morte como uma velha amiga e acompanhou-a de bom grado, e como iguais partiram desta vida. Contos Mágicos, Episódio 1, O Conto dos 3 Irmãos. Produção, roteiro e voz por Johnny Santos, em adaptação ao livro Os Contos do Bilbo o Bardo, da autora J.K. Rowling.